Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver o vídeo. Estou alguns dias aqui afastado, mas não é por falta de assunto não, é muito atropelo, falta de tempo. Mas vamos lá, né? Queria homenagear mais uma vez o Sub-20 do Vasco, que são 12 jogos com 11 vitórias e um empate em cima do Império do Mal. Os últimos 12 jogos, repito, o Vasco venceu 11, empatou 1. O último jogo, domingo, agora na Gávea, o Vasco ganhou por 4-1, o Sub-20. Aí eu não entendo, gente. Eu acho que eu fugi da escola, eu não fiz faculdade, eu não sei fazer conta, eu não entendo mais nada. Como é que os caras dizem que são bicampeões mundiais de Sub-20 se eles, os últimos 12 jogos, eles perdem para o Vasco? Bom, isso é para os causísticos de plantão explicarem, né? Mas a gente sabe o que é isso, né? Gente, outra coisa aqui que vale a pena a gente reclamar, não adianta de nada, né? Mas comentar então. O setor sul, que é o setor de visitante do Newton Santos, ali cabem 4.248 pessoas. Posso ter errado por um ou dois aí. E esse setor seria exclusivo, né, para a torcida do Vasco. Lembrando que antigamente era dividido, setor leste para um, leste para outro. Mas, tudo bem. Eles vão dizer porque o Vasco deu 2.000, é lógico, né? É só ver o tamanho liberado pela Polícia São Januário e no Newton Santos. Aí eu entendi. Eles também podem dizer que os outros 2.248 ingressos são para idosos e crianças. Jogo 9h30 da noite numa quinta-feira, no Engenho de Dentro. Mas, mais uma vez, vamos acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel e tudo. Por quê? Até agora, eles disseram que foram todos os ingressos vendidos, né? E os ingressos para a torcida do Vasco começou a ser vendido às 10 horas de hoje, de ontem, né, da segunda-feira, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. E, rapidamente, em menos de uma hora, os 2.000 ingressos para a torcida do Vasco foram vendidos. O mínimo, aí mais plausível, era ter colocado 4.000 ingressos para a torcida do Vasco, né? E que se fossem 248 crianças e idosos, né? Vamos lá. Mas a gente sabe por quê, né? O que o Rica Perrone, tricolor paulista, o Rica Perrone falou, né? Anão nunca fica gigante, nem gigante nunca fica não, caso o Vasco é gigante. E essa torcida, que é uma torcida leal e que apoia mesmo, né? Que cala as outras torcidas. Então, de repente, é uma maneira deles... Olha que eles têm mais time, vão jogar naquela grama sintética, mas tudo bem. E pra gente agora há uma expectativa grande, porque ele teve praticamente 10 dias para treinar o time, o Fernando Diniz, com os novos reforços, né? Esse menino que veio, Matheus França, o Thiago Mendes, que estava fora de forma, que já tinha sido contratado, o Carlos Cuesta, o Robert Renan e o Andrés Gomes, o Barros. Falei de 6 jogadores, mais de meio time, né? Logicamente que nem todos vão começar jogando contra o Botafogo. Mas eu já escalaria a zaga com Robert Renan e Carlos Cuesta. Apesar de acreditar muito que ele não vai tirar o Lucas Freitas. Por enquanto, pelo menos, deve ser Robert Renan com o Lucas Freitas. Acho que eu estou chutando. Mas eu repito, colocaria o Robert Renan com o Carlos Cuesta. Não sei o time que vai começar jogando. Aqueles que não gostam do Verratti, só para lembrar-vos que o Verratti tem 57 gols com a camisa do Vasco e ele é responsável tanto por assistência e gols em 40% dos gols do time no Campeonato Brasileiro. Eu acho que nós nos iludimos muito com aquele jogo de 6-0 com o São Paulo, não que aquilo não possa se repetir, eu estou dizendo isso, mas pela atuação do time, e colocou-se como se fosse a culpa do Verratti, né? O fato do Vasco não vir fazendo jogos como aquele. E eu não abro mão dele, apesar de respeitar a opinião de todos. Bom, gente, faltam poucos dias, né? A ansiedade é grande, né? Dia que clássico não tem favorito, mas a responsabilidade é deles. Eles têm um time arquimilionário, né? Um clube que foi comprado, uma SAF. Hoje a SAF do Vasco está na mão do Vasco mesmo. A gente vai ter o retorno do Paulo Henrique, já se colocou à disposição, do Titi também. Infelizmente, a única baixa é do Jair. Ah, tem uma coisa para falar do Jair para vocês.
Existe uma ANAF, né, que é a Associação Nacional de Árbitros, é uma porra dessa. E existe uma outra que ela é presidida pelo Daronco. E tem uma outra associação, só agora à noite, que é presidida aí por um tal de Saulo, né? E que ele quer pedir uma punição ao STJD de 6 meses ao Jair. Olha, gente, não valeria nem a pena comentar, porque o cara quer cartaz, esse palhaço, né? O cara sofreu uma entrada grave, uma entrada forte, desproporcional, vai ficar 6 meses fora, destruiu o joelho, né? Em 3 lugares diferentes, cruzado posterior, anterior, lateral, que foi mais o menisco. Eu sei que foi em 3 lugares. E com certeza, infelizmente, com menos de 6 meses ele não volta. Não duvidem se acatarem, né? Já que não acatam coisas mais graves, né? Coisas feias que uns fazem, né? Vamos fazer uma pastinha, mas sempre pendendo para um lado. Então não me surpreendo se o Jair tomasse a punição. Tá? Uma verdadeira sacanagem, putaria, excrescência, não tem nem mais termos e adjetivos para falar. Né? É a vergonha que é o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Bom, gente, uma boa noite, que Deus descanse nossas almas, de Deus, todos santos, todos os anos, abençoe-nos e vossas famílias.